Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 4, verso 1 a 11. Mateus, capítulo 4, verso 1 a 11. Tema de hoje, vencendo as tentações. Vencendo as tentações. Já que estamos num culto de Santa Ceia, precisamos falar um pouco sobre isso, sobre arrependimento, confissão, conserto, e sobre essa questão que tanto nos afeta, e que envolve as tentações. E é um texto que fala de que Jesus foi tentado, Jesus foi, logo após o seu batismo, levado ao deserto, passou por uma bateria de testes, e nós vamos aprender com Jesus, como sempre, a como vencer essas tentações, como passar por elas. Vamos orar então, mais uma vez. Deus, obrigado, te louvamos, te agradecemos por esse domingo de ceia, de festa, de celebração. Obrigado, Deus, porque o Senhor é bom e o Senhor tem estado conosco, tem nos ajudado. Então nós pedimos a tua ajuda, o teu auxílio mais uma vez agora, na ministração da palavra, que haja entendimento, iluminação do teu Espírito, que o Senhor esteja, em nome de Jesus, mostrando-nos áreas que estão, às vezes, escondidas de nós, situações que te desagradam, que entristecem o teu Espírito, que o Senhor nos convença do pecado, da justiça, do juízo, nos ajude a nos santificarmos um pouco mais nesse dia e a participarmos da ceia do Senhor de maneira digna e honrosa, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Bom, deixa eu dar uma definição do que é uma tentação. A tentação é um impulso para a prática de algo censurável ou condenável. É um impulso para a prática de algo pecaminoso. Pecado na Bíblia é sinônimo de errar o alvo. Então Deus tem alvos para nós. Quando nós fazemos diferente daquilo que Deus estabeleceu, nós pecamos. Ok? E também a tentação é um desejo violento por algo. Na Bíblia aparece a palavra concupiscência, em algumas versões, que é um desejo muito forte. A concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, é algo que é extremamente atrativo, algo que envolve os nossos desejos. E o que é interessante aqui, nesse texto, que eu não li, e eu vou ler, então acompanhe comigo, vai aparecer aí no telão também. Vamos lá. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador se aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. E agora ele vai citar o Salmo 91, versos 11 e 12. O diabo vai citar o Salmo 91. Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: Tudo isso eu te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou, e anjos vieram e o serviram. Glória a Deus. Voltando então no capítulo 3. Um pouco antes, Jesus havia acabado de se batizar. E ao lermos o capítulo 3, nós percebemos que foi um dia glorioso. O céu se abriu, o Espírito Santo desceu em forma de pomba, forma corpórea, e ouviu-se uma voz: Esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo prazer, toda alegria, de quem eu me agrado. Dia de festa, dia glorioso, dia especial, maravilhoso.
né? Então, Jesus acaba de se batizar e a Bíblia diz então agora que o Espírito conduz Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, certo? Então, percebemos aqui que há um ataque frontal à identidade de Cristo. O tempo todo o diabo não só está testando Jesus como homem, mas também está querendo ver se Jesus é de fato o Filho de Deus. Ele diz o tempo todo, se és o Filho de Deus, se és o Filho de Deus, não é? E nós, da mesma forma, somos tentados porque nós somos humanos. Então nós também passamos por essas provas, esses testes. E ser tentado no deserto é bem complicado. É bem complicado porque aqui Jesus está já há 40 dias e 40 noites sem comer, está com fome. E o deserto sempre é um lugar onde os corações são revelados. Aquilo que às vezes nem você sabe que está no teu coração vem à tona. Desertos são lugares onde nós nos encontramos conosco mesmo. E é difícil isso também, olhar para dentro. São lugares de escassez, secura, tem falta das coisas. Lugar de solidão, muitas vezes. É aquele lugar onde você olha para o lado e quem vai me ajudar? Quem agora vai se compadecer? A quem eu posso pedir socorro ou ajuda? Lugar de carência, ou de carências. E o diabo se aproxima exatamente nesse momento, vamos dizer assim, de fragilidade, de dificuldade, de escassez. O deserto, inclusive, é o lugar onde nós nos deparamos com os nossos medos. Todo mundo um dia já teve medo de morrer no deserto. Deus, quando isso vai acabar? Será que eu vou chegar até o fim do ano? Deus, será que eu vou continuar ainda nesse emprego? Está um deserto gigantesco. Deus, será que o meu casamento não vai terminar num divórcio? Porque para todos os lados eu olho e há escassez, a secura, carências, medo, solidão. Então é um lugar complicado. As tentações podem ocorrer em qualquer lugar. Em qualquer tempo. Inclusive elas podem ser o quê? Interior. Eu estou passando às vezes um deserto, tudo do lado de fora está florido, mas dentro de mim há um deserto, há uma luta, tentações estão acontecendo, dúvidas estão acontecendo. E quando nós estamos num momento como esse, a vontade que dá é de fugir, é de jogar a toalha, e é de tentar pegar algum atalho, algum caminho assim mais fácil e sair o mais rápido possível. Pegando esse texto de Mateus e juntando ele com Gênesis capítulo 3, quando acontece a tentação lá no Jardim do Éden, e 1 João capítulo 2, versos 15 a 17, onde João fala da luta que nós temos contra as coisas do mundo, e que quem ama o mundo não ama a Deus, não pode amar a Deus se eu amo o mundo. Pegando esses 3 textos, a gente vê que nós temos problemas com 3 coisas. O desejo ou a cobiça da carne, dos olhos e a soberba da vida. A soberba da vida tem a ver com essa questão de querer ser Deus, de querer entender de tudo, de querer explicar tudo. Lembra da tentação no Jardim do Éden? A Bíblia diz no verso 6, Gênesis 3:6 assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, percebe que está acontecendo um movimento aqui para mexer com os sentidos, com os apetites humanos. E era atraente aos olhos, era um fruto então bonito que chamava atenção, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e depois na sequência deu ao seu marido que também comeu. Então aqui, eu grifei algumas coisas. Eva viu, Eva salivou, esse fruto dá água na boca, é agradável ao paladar. Me parece muito, a gente usa até a figura da maçã, não era uma maçã, porque a maçã é uma fruta bonita. Você pega uma maçã assim, bem vermelha, brilhando, carnuda assim. Eu sei que não é todo mundo que gosta de maçã, mas para quem gosta já fica doido para dar aquela mordida logo, não é?
E ela também era desejável para dar conhecimento. Aqui está a soberba da vida. Aqui está esse tipo de tentação. Então o diabo continua tentando usando essas coisas. As tentações são antigas, as estratégias são as mesmas, e o jeito de vencer também continua sendo o mesmo. Então hoje é uma noite para a gente relembrar isso, para a gente continuar lutando, vigiando e aprendendo com Deus de como a gente pode vencer as tentações. Então, um erro nosso é dizer assim: Deus, o Senhor está me tentando, hein? O Senhor colocou esse pudim na minha frente, o Senhor está me tentando. Senhor, o Senhor colocou essa pessoa na minha frente, no meu caminho, para trabalhar comigo. É tentação. E assim por diante. A Bíblia diz, em Tiago capítulo 1, versos 13 a 15, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, eu estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado de acordo com o seu próprio desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. O processo é esse. As cobiças, os apetites, os desejos nossos, carnais, nos atraem, nos seduz. Há um processo de sedução. Você é arrastado, percebe? É seduzido, é seduzida. E uma vez que mordeu a isca, uma vez que o desejo é concebido, ele dá à luz o pecado. E o fim da linha é que o pecado sempre gera morte. Por isso que o escritor de Romanos diz que o salário do pecado é a morte. Ok? Então não é pecado ser tentado. Pecado é morder a isca. Todos nós somos tentados. Todos nós somos tentados em áreas diferentes e sempre vai envolver isso. Desejo da carne, desejo dos olhos e soberba da vida. Então, há sim um papel do diabo, porque o diabo é o tentador, mas há algo também relacionado à nossa natureza pecaminosa, carnal. Então já não bastasse um inimigo, um adversário que é o diabo, que é o Satanás, nós temos um adversário que é a nossa própria carne. Né? Então o diabo ele vem apenas o quê? Jogar lenha na fogueira. Ele chega com os pratos, ele apresenta o cardápio. E aí, se nós não estivermos atentos, nós somos arrastados e seduzidos. Muitas vezes a gente fica sem discernimento num momento como esse. É tão forte que a pessoa perde a noção do perigo e não consegue ver o que isso vai dar lá no final. Então, qual é o papel do diabo? Primeiro, ele torce as palavras de Deus. O diabo sempre vai chegar em nós e dizer, foi isso mesmo que Deus disse? Como ele disse para Eva, foi isso, tem certeza? Você não está enganado? Não, pode comer, não vai dar nada, tranquilo. O diabo semeia dúvidas em relação ao caráter de Deus. Por que você não pode comer? Por que você não pode se lambuzar? Se Deus é teu pai, ele é tão bom, e ele te ama, ele ia liberar tudo. Por que Deus coloca uma árvore no meio do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, e proíbe vocês de comer dessa árvore? Então percebe que a sutileza de Satanás é tentar fazer com que a gente desconfie de Deus. Deus não é bom. Deus coloca esse prato diante de mim, eu não posso comer. Que Deus é esse que faz com que seus filhos passem vontade? Não é? Ele também apela para os apetites humanos. Ele insiste. Perceberam aqui no texto de Mateus? Tentou uma, não deu certo. Tentou duas, não deu certo. Tentou a terceira, não deu certo. Aí ele se afasta por um tempo, depois lá na frente ele vai aparecer de novo para Jesus e vai vir com outras tentações. Então nós precisamos vigiar sempre, porque o diabo vai voltar.
Se você foi aprovado nesse primeiro teste, e aí você baixa a guarda, né? A gente baixa a guarda, amém, venci, resisti, fugi. Nunca mais ele vai aparecer. Não é bíblico, vai voltar, ok? E ele omite as consequências do pecado. O diabo nunca vai mostrar a ressaca do dia seguinte. Percebe? Então ele trabalha dessa forma. Quais são as frases do inferno que rolam hoje aí? Uma delas é a seguinte: olha, a única maneira de você se livrar de uma tentação é se render a ela. É o único jeito. Você quer se livrar de uma tentação? Então já se renda a ela. Um outro autor, chamado Lawrence Peter, ele diz assim, que o problema de resistir a uma tentação é que você não vai ter oportunidade, você pode não ter uma segunda oportunidade. Olha que diabólica essa frase. Então o diabo vai soprar isso, você vai resistir? É a chance, é agora, é a oportunidade de você se dar bem. Então cuidado, ok? Qual é o nosso processo, ou melhor, qual é o nosso papel nesse processo de vencer as tentações? De acordo com o Tiago, capítulo 1, versos 13 a 15. Primeiro, eu preciso evitar ou fugir de determinadas situações. Eu não posso tentar bancar o fortão. Muitas pessoas morderam a isca, caíram, porque não, eu sou crente, eu sou cheio do Espírito Santo, e eu posso ficar aqui, né? Eu posso entrar na jaula com esse leão aqui, porque eu vou domar ele. Eu vou conseguir amansar esse gatinho aqui. É um leão, você entrou na jaula junto com o leão, e acha que não vai dar nada. Então, primeira coisa, eu preciso evitar, e tem situações que eu tenho mesmo que fugir. Lembra de José? José do Egito? Ficou esperando para ver o que ia dar? Saiu correndo. Né? Que a mulher de Faraó queria se deitar com ele. Ele diz, pelo amor de Deus, eu tenho acesso a tudo aqui, eu sou o segundo, eu só estou abaixo de Faraó. Ele me deu autoridade para mexer, para administrar tudo. Eu só não posso tocar na mulher dele. E o que aconteceu? A mulher dele veio atrás de José. Com certeza o Faraó estava viajando, sei lá onde, e aí José, fugiu. Uma outra questão também para nós vencermos, nós precisamos matar diariamente a nossa carne. A Bíblia ensina isso. Pastor, como que eu mato a minha carne? Oração, jejum, vigilância, meditação constante na palavra de Deus. Percebe? Eu não mato a minha carne apenas com esforço próprio. Eu também, nesse processo, só consigo vencer se eu contra-atacar usando a palavra de Deus. Percebe que nas 3 tentações, Jesus disse, está escrito. Está escrito. Está escrito. Deixa eu te perguntar, você sabe o que está escrito? Sabe? Você acha que você vai aprender a dizer está escrito se você não estudar a Bíblia, não lê a Bíblia em casa, não vem na escola bíblica dominical, mais falta do culto do que vem? Difícil, hein? Para todas as outras áreas nós fazemos curso, nós temos que nos capacitar, nós estudamos. Só que aí quando se trata de questões espirituais, a gente acha assim que eu não preciso saber muito. Eu posso saber só o básico. Eu posso ficar só no raso, que no final Deus me ama, vai dar tudo certo. Então cuidado, ok? Jesus usou a palavra de Deus. Inclusive, vocês perceberam aqui que na segunda tentação, o diabo também usou a palavra de Deus. Ele cita o Salmo 91. Sabe aquele Salmo 91 que muita gente deixa lá a Bíblia aberta na estante, no Salmo 91? Formando poeira assim, né? Na minha casa tinha uma dessa. Ninguém era crente, tinha uma grandona assim, as folhas assim da Bíblia eram douradas. Minha mãe, meu pai, né? Não era evangélico, não era crente, não tinha, mas tinha uma Bíblia grandona assim, pesada, né, bonita, ficava ali o tempo todo aberta no Salmo 91, como se fosse um amuleto.
Essa Bíblia grande e das letras douradas e das folhas douradas que vão nos proteger. Não é? Outra maneira de eu vencer a tentação, eu preciso me submeter a Deus e à vontade de Deus. Tiago diz isso: submetam-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Tem gente querendo resistir ao diabo sem se submeter a Deus primeiro. E toda vez que eu leio esse texto de Tiago, eu penso no seguinte: que essa submissão a Deus é mais ou menos assim: o diabo vem até mim para me tentar, para me derrubar, e eu corro para debaixo das asas de Deus, e eu me submeto, eu falo: Senhor, me protege, me guarda. E Jesus entra na frente, eu fico atrás. Sabe que nem um pai ou uma mãe que se coloca à frente de um filho pequeno? E aí Jesus vai nos defender. Só que muitas vezes nós queremos lutar usando armas carnais. E a Bíblia diz que você não vence o mal com o mal, mas nós vencemos com o bem, usando as armas da luz, aquilo que Deus tem à nossa disposição. Então eu estou citando para você aqui algumas armas da luz, algumas estratégias bíblicas para que você possa vencer as tentações. Em Hebreus 4,15, o escritor relata ou fala sobre a ajuda de Deus também, porque eu preciso de auxílio da parte de Deus. O escritor vai dizer assim: porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Gente, Deus está dizendo que nós somos fracos. Que nós somos fracos. Deus se compadece das nossas fraquezas. Mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Jesus passou no teste, tirou 10 em tudo. Então a Bíblia está dizendo: olha, só Ele pode ajudá-los, porque Ele não pecou. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Todo momento de tentação é um momento em que eu preciso de socorro, de misericórdia, de auxílio de Deus. Eu preciso da graça de Deus, senão eu não escapo. E você também não escapa. Ok? Então a Bíblia diz que Jesus é aquele sumo sacerdote que intercede por nós, que entrou, no lugar santo, e que agora nós temos o quê? Ele se compadece das nossas fraquezas e agora nós precisamos nos aproximar dele. É parecido com o Tiago: submetam-se a Deus, estejam debaixo da sombra do Altíssimo, porque as tentações virão de todos os lados e de todas as formas. Vamos a elas então. Nós temos 3 tentações no deserto, e eu creio que ali acontece uma espécie de alinhamento que acontece conosco, uma espécie de como se Deus estivesse nos apurando, nos aperfeiçoando, nos levando a uma maturidade maior. É um campo de provas para nos aperfeiçoar, não para que a gente caia. Então a intenção do Espírito de Deus ao levar Jesus para o deserto não é para que Jesus caia, mas é para que Jesus seja aprovado. Um engano nosso também: a gente sempre culpa o diabo. Eu estou passando esse deserto porque o inimigo está furioso contra mim. Você já pensou que você pode estar passando por esse deserto porque foi o Espírito que te levou até esse deserto para te apurar, para te aperfeiçoar, para te santificar? Tudo a gente põe a culpa no diabo, é ou não é? A culpa nunca é nossa, nunca é da nossa carne, e também nunca a gente pensa assim: é Deus quem está permitindo. É Deus quem me levou a essa situação. É Deus que está provando aquilo que está no meu coração. Deus está querendo que eu conheça aquilo que está dentro de mim. Então vamos lá. Primeira tentação: transformar pedras em pães. Aqui nós temos uma tentação que é a tentação do imediatismo ou do materialismo. É mais ou menos assim, como se o diabo dissesse: ei, você não é filho de Deus? Você não pode passar nenhuma necessidade material. Até quando você vai continuar com esse carrinho velho? Até quando você, filha de Deus, você comer carne só 2 vezes na semana? Não, você é o filho do rei.
Você é filho do Altíssimo. Você passando por privações, por dificuldades na área material. É a tentação onde o diabo vai dizer assim: ei, corra atrás, primordialmente de alimento, de vestes, de viagens, de casa. Corra atrás disso. Ó, Deus pode esperar, Deus vai entender. Se você está trabalhando que nem um doido ou uma doida, para conseguir tudo, para ganhar o mundo, para conseguir tudo do bom e do melhor materialmente, Deus vai te entender, Deus pode esperar. Não há nada de errado, aqui são falas do diabo, ok? Em você buscar a tua segurança, o teu conforto, a tua subsistência. Primeiro você tem que ter estabilidade na vida. Até quando você vai ficar com esse negócio de depender de Deus, de viver pela fé? Percebe como é a tentação? E nós vivemos numa sociedade que valoriza isso. Uma sociedade que é materialista, uma sociedade impaciente, onde o ter é mais importante do que o ser. 1 Timóteo 6, do 6 a 10, Paulo diz a Timóteo: o amor ao dinheiro ou aos bens materiais é a raiz de todos os males. Muitas pessoas hoje, inclusive dentro das igrejas, naufragam na fé, se desviam, se perdem, entram num redemoinho de confusão, porque elas passam a amar as coisas materiais. Mateus 6,33, Jesus disse: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Então Deus não tem nada contra você ter sua casa própria, você ter um plano de saúde, você poder comer bem, você poder ter coisas. O problema é que nós invertemos. Percebe que a questão aqui está nas prioridades. Então nós corremos atrás de ganhar o mundo e deixamos Deus de lado. E Deus está dizendo: não, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça do reino, e as outras coisas, o Pai de vocês vai cuidar de vocês. Vocês vão ter o suficiente. Não é? Então é por isso que Jesus está dizendo o quê? Ei, não só de pão, não só daquilo que é físico, não só daquilo que é material, viverá o homem, mas o homem viverá de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia. Eu encontrei esses dias uma frase, pensando aqui em nós como família, que eu acho que faz muito sentido nessa primeira, que é o seguinte: lute para dar o melhor pela sua família. Só não esqueça que o melhor é Cristo. Papai e mamãe, você que quer dar o melhor para o seu filho, Cristo é o melhor. Depois vem as outras coisas. Cristo é a primeira opção. Você jovem que está aqui, que está lutando, estudando, fazendo Enem, né? Para ter algo bom, para conseguir um trabalho, uma profissão legal, ok, importante, precisa fazer isso, precisa ser excelente, precisa ter disciplina, mas não perca Cristo de vista. Não perca o reino de Deus de vista. Então essa é a primeira tentação. Nós continuamos sendo tentados, principalmente no nosso mundo ocidental, a provar, né? Símbolos de status, de que eu sou bem-sucedido, de que Deus tem me abençoado, porque ó, tá vendo, gente? Como eu estou bem materialmente falando, tá vendo? É sinal da bênção de Deus. Nem sempre. Nem sempre. Tem pessoas que têm muitas coisas materiais e gostariam de ter um pouquinho de paz. Só um pouquinho. Sabe essa paz que você tem? A pessoa queria ter um pouquinho só de alegria. Tem pessoas que têm muito dinheiro e gostariam muito de ter assim, a família que a gente tem aqui, a comunhão, o partir do pão, ter alguém para orar por você uma vez, e não tem isso. Pessoas que talvez dariam tudo para ter o que nós temos, e nós muitas vezes estamos negociando e correndo atrás de tudo e perdendo Cristo. Então hoje é uma noite da gente olhar de novo para a mesa e dizer: sim, Deus, não só de pão
viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. A segunda tentação é uma tentação onde a gente acha que Deus vai nos proteger de uma forma espetacular, independente do que a gente faz. É uma tentação aqui, eu vou chamar de tentação do exibicionismo. Então nós passamos a testar limites e nós tentamos manipular a graça de Deus ao nosso favor. Deus é o meu pai, eu sou filho do rei, eu sou mais do que vencedor, sou cabeça e não cauda, então eu posso fazer qualquer coisa, posso viver uma vida irresponsável, inconsequente, que no fim não vai dar nada, porque meu pai vai me pegar no ar, se for o caso. Se eu pular do último andar do prédio mais alto de Rio Claro, eu não vou me esborrachar, porque Deus dará ordem aos seus anjos e eles vão me socorrer. Ó, que lindo! Percebe que há um exibicionismo, há uma postura triunfalista e há uma postura de tentação ao próprio Deus, onde nós queremos manipular a bondade, a misericórdia, a graça de Deus ao nosso favor. E a tentação é essa, o diabo vai dizer, ei, provem que vocês são filhos, provem que vocês são inabaláveis, ei, provem que vocês são blindados. Já ouviu essa expressão? Sabia que você não é blindado? Carro é blindado, tem carro blindado, mas você não é blindado. Prove que você é instagramável. Prove. Ei, você está muito apagadinho. Você está muito apagadinho. Você é filho de Deus. O mundo precisa te conhecer. Ei, dê um espetáculo para eu ver. Vai, faz um show. Eu quero ver. O mundo precisa ver. Corram riscos desnecessários para manter uma aparência perfeita e de vencedor. A tentação é essa. Deus será obrigado a segurá-los antes que vocês se arrebentem no chão. E aí, quando nós mordemos essa isca, nós adotamos uma postura arrogante, sem cuidado e sem qualquer tipo de vigilância. E continuamos a pensar, vai dar tudo certo no final. Só que lembre-se que o final é que o pecado, uma vez concebido, gera, ou sendo gerado o pecado, o final é o quê? Morte, gente. Só que o diabo nunca vai mostrar isso. Então essa é a tentação. Basta ler, ou melhor, basta deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 e vai dar tudo certo. Basta amarrar uma fitinha no braço e eu terei uma proteção espetacular. Basta eu colocar lá no canto da porta de casa um pouco de sal grosso. Quem sabe o Buda virado ao contrário. Misericórdia, pastor. Mas sabe que tem uns crentes meio esotéricos, né? Eu coloco símbolos e eu uso amuletos e eu acho que essas coisas vão me proteger. Basta eu ter uma cruz na entrada da minha casa e o mal não entrará. Só que aí eu continuo vivendo uma vida sem qualquer mudança, irresponsável, sem amor a Deus, sem testemunho, e acho que vou me proteger vivendo assim. Então aqui nessa tentação, perceba que a aparência substitui a essência. A aparência, o rótulo, a embalagem é mais importante do que a essência. E aqui eu preciso te dizer uma coisa. Você, eu, nós não somos especiais. Você é uma pessoa comum. De carne e osso, como qualquer outro. Não, pastor, eu sou blindado, não é. Eu sou filho de Deus, mas você não pode pular do prédio. A lei da gravidade continua funcionando para você. Ah, eu sou filho de Deus, eu tenho discernimento, eu oro, eu leio a Bíblia todo dia, então eu posso entrar na jaula do leão que ele não vai me comer. Sério. E a terceira tentação é aquela em que Deus te mostra o brilho do mundo.
o esplendor de todos os reinos. E aí ele vem com essa conversa. Olha, se você se prostrar e me adorar, te dou tudo. Tudo, combo completo, tudo. Te dou fama, te dou riquezas, te dou poder, te dou amigos, ainda que falsos, ainda que utilitaristas, te dou tudo, tudo. Essa foi a tentação. Ei, onde você quer chegar? Quais são os seus sonhos? Ei, eu quero chegar no topo. Que topo? Qual é o topo? Do que nós estamos falando? Então ele mostra esses brilhos e te engana e me engana tentando mostrar que essas coisas duram para sempre e que são as coisas mais importantes da vida. E sempre o discurso vai ser esse: sigam os seus corações, não se privem de nenhum prazer. Além dessa cultura exibicionista que existe hoje, dessa cultura utilitarista, nós temos aqui também uma cultura hedonista, que é a busca pelo prazer desenfreado, inconsequente. E lembre-se que o meu coração, os nossos corações são fábricas de ídolos. A gente tem falado isso algumas vezes. Se tem um lugar que fabrica ídolo, é o nosso coração. São ídolos, ídolos e mais ídolos. Só que os ídolos são deuses falsos. Só que esses deuses falsos requerem adoração. Eles querem que a gente se prostre diante deles. É poder? Você vai ter que se prostrar diante. É o dinheiro? Você vai ter que se prostrar e prestar culto. É o prazer carnal? Você vai ter que se prostrar, se ajoelhar e prestar culto. E aí Jesus vai dizer a nós, em Mateus 6,31, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E Jesus vai nos dizer que nós não podemos adorar a dois senhores. Se eu amo um senhor, eu odeio o outro. E vice-versa. Então a tentação envolve isso. Sim, eu posso ser cristão, eu posso amar a Deus, eu posso vir à igreja, eu posso cultuar, mas eu também posso ter outros deuses na minha prateleira. Eu também posso recorrer a outros ídolos para buscar aquilo que me falta, aquilo que eu acho que talvez Deus esteja demorando demais para me dar. E aí eu termino com o verso 11 do texto, onde Jesus passa nos 3 testes, 3 vezes Jesus diz, está escrito, está escrito, está escrito, e no final acontece algo lindo, que no meio de tudo isso, a Bíblia nos mostra que no final, para quem passa no teste, essas são sustentados pelo próprio Deus. A Bíblia vai dizer que os anjos vieram e serviram a Jesus. Eu imagino um banquete, né? Jesus 40 dias sem comer, 40 dias e 40 noites, toda essa bateria de testes, a Bíblia vai dizer no verso 11, então o diabo o deixou e anjos vieram e o serviram. Glória a Deus. Aqui, gente, eu quero dizer o seguinte, foi e precisa ser do jeito de Deus. Não pode ser do nosso jeito e não pode ser do jeito do diabo. Tudo que eu e você precisamos precisa ser do jeito de Deus, no tempo de Deus, na hora de Deus, do jeito dele. O pão vem dele, a alegria vem dele, o contentamento vem dele, a paz que você precisa vem dele, a segurança que você precisa vem dele. Tudo vem dele, do jeito dele, na hora dele. Mas nós precisamos passar nos testes. Eu não posso pegar atalhos. Porque se eu pego um atalho, eu vou complicar mais ainda a minha situação. A situação já está ruim, eu já estou no deserto, sofrendo, e aí eu tento pegar um atalho. E a coisa complica ainda mais. Então, Deus tem o melhor para nós. Queria te dizer isso nessa noite. Deus tem o melhor para você. Espere. Eu sei que essa palavra é difícil. Tenha paciência. Lute com as armas de Deus.
e coma o pão de Deus, não o pão do diabo. Desculpa falar desse jeito. Nós estamos aqui diante da comida e da bebida de Deus, providenciada por Deus. E tudo isso é muito simbólico, e muito espiritual, e muito pedagógico para nós. Todos os dias mesas serão colocadas diante de nós. Algumas a gente vai ter que passar longe e dizer não. Não, porque está escrito: desse pão e desse suco oferecido pelo mundo, eu não como, eu não bebo. Dessas iguarias do príncipe desse mundo, eu não como dessas iguarias. Eu não como. Mas dessa mesa eu como. Dessa mesa eu bebo. Amém, gente? Amém. Então, não sei que tipo de tentação você está enfrentando ou passando. Mas a palavra de Deus para nós hoje é: resista. Resista. Renuncie. Se você já mordeu a isca, vai doer para o anzol sair da boca. Quem gosta de pescar sabe disso, ele rasga, né? O anzol rasga a boca do peixe quando não pega no olho, em algum outro lugar no peixe. Dói, mas Deus tem para você também o quê? Recomeço, perdão de pecados. Graças a Deus que o nosso Deus é aquele que vai lá com a paciência e tira o anzol, e põe óleo na ferida, e nos perdoa, e nos purifica com o sangue de Cristo de todo pecado, de toda injustiça, e nos dá um recomeço. Então enxergue essas tentações como provas de Deus. Enxergue esses desertos como oportunidades que Deus está te dando para que você saia aprovado, aprovada, mais maduro, mais crente, mais cheio de fé. Aí sim, como alguém que pode ser dito assim, ó, essa daí é mais do que vencedor. É mais do que vencedor. Passou no teste e Deus vai te sustentar em todo o tempo. Quais são os ídolos que você precisa destronar hoje? Quais são os ídolos? Você fala: ai meu Deus, esse negócio está difícil de tirar do meu coração. Isso daqui está complicado, isso daqui está me dominando, isso aqui está me seduzindo, isso aqui está fazendo com que eu peque. O que é? Tem entrado pelos olhos? É algo que você está vendo? É algum lugar que você está frequentando? Ou é o desejo de ser autônomo em Deus e tomar conta da sua própria vida? É a soberba da vida? As estratégias são antigas, muito antigas. O jeito de vencer continua sendo o mesmo. Então que Deus nos dê graça e misericórdia para a gente vencer, em nome de Jesus. Nós já sabemos como o inimigo age, como a nossa carne age, e nós já sabemos como vencer. Então que nós possamos, nessa noite, mais uma vez vencer, em nome de Jesus. Confessar os nossos pecados. Então quero que você tenha esse tempo agora de oração com Deus, né, de confissão, de assim, sondagem. E assim, a gente na Bíblia aprende que a gente precisa convidar o Espírito Santo para fazer isso, porque se nós formos nos avaliar, ninguém é culpado. Não, eu não adoro dinheiro. Meu negócio não é isso, não. Não é a área carnal. Ninguém tem pecado. Então, que o Espírito Santo nos ajude agora a enxergar aquilo que a gente não está enxergando nas nossas vidas. Talvez seja um filho, um familiar que você, assim, é um ídolo, virou um ídolo. Já passou de amor, de pai, de mãe. Já virou uma coisa exagerada, percebe? Já tomou o lugar de Deus. Então vamos orar, gente? Aleluia. Aleluia. Tem esse tempo com o Senhor.